Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao MF Cursos Online, Microlearning, Pílula do Conhecimento. A Pílula do Conhecimento dessa semana será a semana 10, aula 9, Deontologia, ramo da ética, extremamente importante para as profissões. Dito isso, nós vamos então entrar no slide para que você, assinante, já possa se organizar e saber em que aula você está, que material didático você vai estudar, quais são os temas que você vai se aprofundar junto com o seu professor, consultor, que vai arrancar seu couro do vídeo e do artigo, que são os temas da aula presencial ou do Google Meet, da aula online, em que você vai se aprofundar no tema, ok? Então, nosso tema de hoje, semana 10, aula 9, Deontologia. Nós já estamos no módulo 3. Dito isso, a gente vai dar uma paradinha, papel e caneta na mão, galera, porque chegou a hora daquelas anotações, daquele povo águia, que gosta de anotar tudo para tirar o máximo de conhecimento, transformar a informação em conhecimento. Então, nós vamos parar a apresentação para ir para o vídeo. Vamos nessa, que tá bom a beça. O vídeo de hoje vai falar sobre deontologia. Vídeo muito autoexplicativo. Vamos ver como é que tá a apresentação. É um vídeo muito autoexplicativo que você vai gostar muito. Vamos nessa. Oi pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre o que é deontologia. A deontologia é um ramo da ética que estuda os deveres e o comportamento ético, especialmente em relação ao exercício profissional. Como disciplina filosófica, a deontologia trata do estudo das obrigações morais, bem como da ética normativa, que determina quais ações devem ser realizadas e quais não devem. A deontologia, como disciplina de estudo filosófico, não é a mesma deontologia profissional, com que se regem as diferentes profissões. A diferença é que a primeira é um ramo da ética ou filosofia moral, enquanto a segunda é uma forma de ética aplicada. Volta-se para um problema específico do mundo real. No entanto, ambas têm uma abordagem comum, baseada no entendimento de obrigações e deveres. Muitos filósofos se dedicaram ao estudo da deontologia, como Jeremy Bentham, Immanuel Kant e William David Ross. Na atualidade, o código deontológico ou código ético é um conjunto de normas e princípios morais que regem o exercício de uma determinada profissão. Estes são normalmente promovidos por colegiados profissionais, que têm o poder de cassar a licença profissional daqueles que não os cumprirem. A palavra deontologia vem do grego deon, que significa obrigação ou dever, e logos, que é conhecimento ou estudo. Daí surge a ideia de deontologia como estudo ou ciência do dever. O filósofo inglês Jeremy Bentham, ele usou o termo deontologia pela primeira vez em uma publicação em 1932. A intenção era inventar uma nova forma de chamar a ética, direcionando-a para o utilitarismo. Existem duas formas diferentes de deontologia. A deontologia aplicada, que se concentra na aplicação prática da ética na vida cotidiana, ou seja, determina o que é certo ou errado em uma determinada situação, e é a base para a construção de códigos deontológicos profissionais. E a deontologia prescritiva, essa estuda o comportamento moral diante da necessidade de viver em paz. Como tal, centra-se nas normas ou regras que são necessárias para atingir o seu fim específico. Às vezes é chamado de deontologia teórica, pois não julga os problemas concretos. Os códigos profissionais ou códigos deontológicos são documentos que expressam as normas e valores que regem o exercício de uma profissão. Eles explicam o que é necessário para realizar corretamente o trabalho profissional, especialmente em áreas e disciplinas que envolvem terceiros, por exemplo, medicina, psicologia, direito ou jornalismo. A elaboração de códigos deontológicos é um exemplo da aplicação da deontologia à vida cotidiana. Os códigos deontológicos funcionam como mecanismos através dos quais uma comunidade profissional se autorregula,
tarefa que normalmente cabe à ordem profissional. A partir daí é feito um controle e fiscalização realizadas pelos profissionais do colegiado para que estejam sempre de acordo com o estabelecido, de modo a não causar prejuízos às pessoas que deveriam estar auxiliando. Bom, pessoal, esse é um resuminho sobre a deontologia. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, aproveite e se inscreva no canal. Um abraço e vejo você. Então, pessoal, a deontologia nada mais do que é o ramo da ética, que estuda a ética como código profissional, código de ética profissional. Basicamente, é a partir da deontologia que cada profissão exerce obrigações, direitos que são preservados dentro da ética. E quando você falta essa ética, o código profissional ele vamos dizer assim, utilizado como balizador do profissional. E aí você escuta muito em algumas profissões, como por exemplo medicina, em que o profissional ele age de maneira errada, e aí o código de ética da profissão o julga, e dependendo do peso, retira o direito do profissional de atuar. E se ele tem, por exemplo, Conselho Regional de Medicina, ele fica proibido por um período de atuar na profissão, pela questão da ética. Então, a ética em algumas profissões, o conceito deontológico em algumas profissões, baseado na ética, ela tem um braço firme e forte em cima da atuação profissional. E não é diferente na área de saúde. E não é diferente na área de farmácia. Ou seja, a atuação do profissional, e isso se estende ao atendimento, está sujeito aos códigos deontológicos farmacêuticos na unidade de serviços de farmácia, ok? Então isso é muito importante que vocês saibam que vocês estão, vamos dizer assim, aprendendo deontologia, irão para a atividade, se Deus quiser, de farmácia e estarão sujeitos aos códigos, porque o código de deontologia ele é para todos os profissionais na área de farmacêutica, e se estende às unidades do varejo, ok? Dito isso, a gente vai dar uma paradinha e vamos direto para o artigo onde a gente vai reforçar mais um pouco sobre deontologia, ok? Vamos reforçar mais isso. E nós vamos entrar em responsabilidade social e responsabilidade ambiental que permeia a deontologia na loja de varejo. Porque você tem 3 assuntos que podem trazer problemas na farmácia: o descarte, o manuseio e a guarda, ok? Então, o descarte, o manuseio e a forma como esses produtos são estocados pode trazer problemas éticos para o varejo, para o local em que a farmácia está atuando. E aí nós vamos estender mais ainda esse assunto para falar sobre responsabilidade social. A farmácia tem em relação ao ambiente e a responsabilidade ambiental que rege o descarte dos produtos de farmácia. Então vamos entrar nela, vamos ver como é que está a apresentação. Papel e caneta na mão, senhoras e senhores, porque o assunto é sério. Vamos lá. O conceito de responsabilidade social abrange o comprometimento permanente das organizações com o comportamento ético e o desenvolvimento econômico, melhorando a qualidade de vida dos empregados e de seus familiares, bem como a comunidade local e a sociedade em geral.
Esse conceito de responsabilidade social incorporado pelas empresas torna possível o desenvolvimento de ações que vão além das fronteiras de interesse apenas econômico dos proprietários e acionistas. As empresas devem ser consideradas como uma extensão da sociedade, tornando as atividades e a ética dos negócios muito mais abrangentes e humanas. Ribeiro, 2006. Ética e responsabilidade social. A ética é a base da responsabilidade social e se expressa através dos princípios e valores adotados pela organização. Não há responsabilidade social sem ética nos negócios. Não adianta uma empresa, por um lado, pagar mal seus funcionários e corromper a área de compra de seus clientes, pagar propinas a fiscais do governo e, por outro lado, desenvolver programas junto a entidades sociais da comunidade. Essa postura não condiz com uma empresa que quer trilhar um caminho de responsabilidade social. É importante seguir uma linha de coerência entre a ação e o discurso. Alfarma. Responsabilidade social das organizações farmacêuticas. No atual estágio de competição, os produtos e serviços são mais semelhantes e a cada dia a batalha pela consolidação da marca está levando as empresas a se diferenciarem através do estabelecimento de laços emocionais que representam o compromisso empresarial com o desenvolvimento social. Na prática organizacional, essa ferramenta está sendo bastante explorada pelas empresas, pois o novo cenário mercadológico estimula cada vez mais a participação da iniciativa privada no terceiro setor. As empresas devem estar engajadas em ações que promovam o entretenimento dos laços com a sociedade, através de participação em projetos que proporcionam desenvolvimento e bem-estar social. Ribeiro, 2006. O mercado onde se encontram inseridas indústrias farmacêuticas está em constante mudança e as tendências mundiais exigem novas formas de se estabelecer um bom relacionamento com cliente e sociedade. E é de extrema importância que as organizações busquem mecanismos que atendam a esta nova necessidade, criando um relacionamento diferenciado com parceiros, sociedades, consumidores e o mercado em geral. Ribeiro, 2006. Falar em responsabilidade social para organizações farmacêuticas é falar em promoção do bem-estar físico, mental e social da comunidade em que a organização está inserida. E é a preocupação e a contribuição para a melhoria da situação atual, acreditando que sempre é possível fazer algo mais por aqueles que, de alguma forma, são os responsáveis pela existência dessa organização. Um exemplo disso é a Hebron, uma empresa que está entre os 60 maiores rankings dos 500 laboratórios farmacêuticos existentes no Brasil. Ao longo de seus 15 anos de existência, vem se mostrando uma organização séria e socialmente responsável. Existem vários projetos sociais desenvolvidos e apoiados pela empresa que, em sua grande maioria, se concentram-se na cidade de Recife, Pernambuco, porém abrangendo outros estados, como é o caso do projeto Amanagé, que consiste na alfabetização dos índios amanagés no estado do Amazonas, e também em outros países. A Hebron é uma empresa participativa em vários projetos de cunho social e por isso considerada como uma empresa socialmente responsável. Ribeiro, 2006. A cobrança de uma atuação socialmente responsável por parte das empresas vem ganhando força na mente dos consumidores e a cada dia fica mais difícil para as empresas desvincular os seus investimentos na área social de uma estratégia mercadológica, pois se percebe que a empresa que prioriza as atividades de marketing social dentro da sua estratégia corporativa, consequentemente irá reverter seus investimentos em benefício da organização. Ribeiro, 2006. Dando continuidade à responsabilidade social, vamos à responsabilidade ambiental, que tem muito a ver com a área de farmácia. A preservação do meio ambiente é um elemento mais importante dentro da nova concepção de sociedade, crescimento e desenvolvimento. A saúde e o bem-estar do homem estão diretamente relacionados com a qualidade do meio ambiente e com suas condições físicas, químicas e biológicas. Castro. A preocupação com o meio ambiente é mais do que compromisso a ser assumido. É uma meta em curto prazo para que se tenha condições satisfatórias de vida humana no planeta. Dentre os cuidados dispensados com o meio ambiente, o gerenciamento de resíduos é uma das ferramentas-chave da responsabilidade das empresas, que trabalham com produtos químicos e outros que podem causar dano, tanto da saúde individual e coletiva, quanto da degradação do meio ambiente. Esse papel fundamental é o descarte nas farmácias. Responsabilidade ambiental nas organizações farmacêuticas.
O processo de industrialização tem sido um importante fator de degradação ambiental. O despejo de efluentes industriais nos corpos d'água provoca sérios problemas sanitários e ambientais. Os riscos decorrentes da produção de resíduos têm aumentado com o progresso tecnológico. Com o aumento populacional e a demanda por produtos industrializados, aumenta e a ela a poluição também, com o ambiente de fator negativo. Portanto, é preciso que se desenvolva uma nova consciência entre empresas e de gerenciar os próprios resíduos, evitando a contaminação do ar, da água e do solo. Castro, 2006. A contaminação por meio ambiente por resíduos farmacêuticos pode ser proveniente de chamados grandes geradores de resíduos, que são as indústrias químicas e farmacêuticas. Os pequenos geradores, que são instituições de ensino e pesquisa, e os microgeradores, que são os resíduos e fazendas pecuárias. A empresa relaciona-se com o meio ambiente, causando impactos em diferentes tipos de intensidade. Dessa maneira, uma empresa ambientalmente responsável procura minimizar os impactos negativos e ampliar os positivos, minimizando ações próprias, potencialmente agressivas ao meio ambiente e disseminando em outras empresas as práticas e conhecimentos adquiridos nesse sentido. Santos, 2003. As indústrias farmacêuticas devem seguir normas e procedimentos adequados e importantes, seguidos de padrões aceitáveis para o meio ambiente, para evitar o máximo impactos ambientais. A consciência ecológica deve ser instituída em todos os tipos de grupos químicos farmacêuticos, seja eles micropoluentes, pequenos ou grandes geradores de resíduos. Em se tratando de substâncias químicas, especialmente aquelas produzidas para exercer efeitos biológicos, fármacos, o risco associado pode aumentar muito em função desses efeitos. Castro, 2006. Descartes de remédio, uma questão muito grave. Remédios são essenciais para resolver problemas de saúde, mas depois que a enfermidade passou, normalmente sobram comprimidos na caixa, xarope nos vidros e até ampolas de injeção. Tudo isso fica guardado nos armários até perder a validade. E o que fazemos com eles então? Não há outra alternativa do que jogá-los fora, mas resíduos de medicamento podem contaminar o solo e a água quando descartados no lixo e na rede de esgoto comum. O problema é que boa parte da população não sabe disso, pior, não há postos de recolhimento. Segundo Luiz Carlos Fonseca da Silva, médico e especialista em vigilância sanitária da Anvisa, o consumidor não pode devolver remédios para as drogarias e farmácias, exemplo do que faz os proprietários de celular nas lojas do ramo. As drogarias e farmácias não têm obrigação legal para aceitá-los. Além disso, haveria risco de comercialização indevida do produto. Uma das alternativas para evitar o descarte de medicamentos de lixo comum na rede de esgoto seria a criação de pontos para a coleta de remédios vencidos para que sejam encaminhados para o descarte adequado. Isso evitaria que os remédios fossem descartados no lixo doméstico e na rede de esgotos. Os remédios vencidos deveriam ser recolhidos por uma empresa especializada e incinerados, sugere o farmacêutico Carlos Eduardo Nascimento. Uma forma de diminuir a quantidade de medicamentos que seriam descartados é a compra de remédios fracionados. Isso é, comprar menos a quantidade necessária ao uso, o que evitaria o acúmulo desnecessário. Além de ampliar o acesso a medicamentos, o fracionamento contribui para a promoção da saúde, pois evita que os pacientes mantenham em casa sobras de remédios utilizados em tratamentos anteriores. Isso reduz a utilização de medicamentos sem a prescrição ou orientação médica, diminuindo o número de efeitos diversos de intoxicação. Anvisa. Isso seria ideal, pois o indivíduo compraria a quantidade justa, evitando o descarte inadequado do lixo, diz Ana Maria Castro Aguiar, farmacêutica que também não sabe o certo qual destino dá aos remédios vencidos. Ela sugere que se alguém encontrar medicamento no lixo, encaminhe para a vigilância sanitária. Assim, quem sabe, se todo mundo começar a fazer isso, eles resolvem o problema de uma vez por todas. Atualmente, o monitoramento de medicamentos no meio ambiente vem ganhando grande interesse devido ao fato de muitas dessas substâncias serem frequentemente encontradas em concentração altas em afluentes de estados de tratamento e esgotos e águas naturais. Daniele Maia Bila e Márcia Dizotto, engenheiras químicas do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, COP UFRJ, afirmam que uma parte significativa dos medicamentos é descartada no esgoto doméstico, onde várias dessas substâncias aparecem sem
persistente, ser persistente no meio ambiente não são completamente removidas, né, éteres, que são as estações de tratamento de esgotos, éteres, e que os medicamentos são desenvolvidos para serem persistentes, mantendo suas propriedades químicas o bastante para servir a propósito terapêutico. O uso excessivo de antibiótico acarreta dois problemas ambientais: contaminação dos recursos hídricos e acaba com os micro-organismos menos resistentes, deixando vivos apenas os mais resistentes. Nas estações de tratamento de esgotos, ETEs, há 3 destinos possíveis para qualquer medicamento. Pode ser biodegradável, mineralizado a gás carbônico, como por exemplo o ácido acetilsalicílico, pode passar por alguns processos metabólicos e ser degradado parcialmente, penicilinas, e pode ser persistente, clorofibrado. Então, gente, a gente vai dar uma parada por aqui, mas é muito importante que nós, enquanto cidadão, porque nós estamos falando de ética também, tenhamos compromisso com o meio ambiente. E, claro, você que estiver trabalhando na farmácia, também faça o descarte de maneira correta. Então vamos parar essa apresentação e vamos para o material didático, ok? Vamos lá para o material didático, vamos então fazer a apresentação do material didático. Então, assinantes, material didático chegando. Então vamos então falar um pouquinho sobre o material didático. Nós não vamos aprofundar, porque nós não somos babás, né? O estudo é organizado por você. Depois vai ter um questionário, né, assinante? Um questionário avaliativo em que você vai responder as questões baseadas no material didático. Para os não associados, escutem, porque também é um reforço do estudo. Não tem obrigação de fazer os exercícios, muito menos o questionário, mas é um reforço do estudo, ok? Então, reforçando, quem viu o vídeo, leia, releia, leia, reveja, leia, reveja, leia, reveja, leia, reveja. E procure outras informações referentes ao assunto. Para quem lê o artigo, leia, releia, marque, anote. Porque conhecimento é poder. E todas as informações que você está recebendo agora precisam ser transformadas em conhecimento para quando você for para o mercado de trabalho e te perguntarem sobre deontologia, você saiba o que responder. Ok? Vamos lá para ética e deontologia. Visão agora é uma visão mais ampla da deontologia, ok? Então vamos lá, vamos para o estudo. O que é ética? Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá. Do grego ética e do latim ética, ciência relativa aos costumes, ética é o domínio da filosofia que tem por objetivo o juízo de apreciação e que distingue o bem e o mal, o comportamento correto e incorreto. Os princípios éticos constituem, enquanto diretrizes pelas quais o homem erge seu comportamento, tendo em vista uma filosofia moral dignificante. Os códigos de ética são dificilmente separáveis da deontologia profissional, pelo que não é pouco frequente em termos de ética e deontologia serem utilizados indiferentemente. Ética, princípios morais, moral, aplicação do comportamento humano e social, deontologia, aplicação das profissões. Então essas são as pequenas diferenças de conceitos. Ética, princípio moral, princípios gerais, então éticas, princípios gerais, regras de convivência. Moral, aplicação do comportamento humano e social perante a sociedade. Deontologia,
aplicação nas profissões enquanto ética profissional. Qual a diferença entre ética e moral? Embora ética e moral sejam usados muitas vezes de maneira similar, ambas possuem significado distinto. A moral é regida pelas leis, regras e padrões normas que são adquiridos por meio da educação de âmbito social, familiar e cultural. Ou seja, é algo mais que vem de fora para dentro. Para o filósofo alemão Hegel, a moral apresenta duas vertentes: a moral subjetiva, associada ao cumprimento de dever por vontade, e a moral objetiva, que é a obediência de leis e normas impostas pelo meio. No entanto, a ética e moral caminham junto, uma vez que moral se submete aos valores éticos. Dessa forma, uma ética individual, enquanto enraizada na sociedade, passa a ser um valor social que é instituído por uma lei moral. A consequência de um comportamento antiético afronta valores, caráter e o princípio de uma pessoa, enquanto a quebra de um valor moral é punido e justificado de acordo com a lei que rege o meio. O que é ética profissional? A ética profissional é um dos critérios mais valorizados no mercado de trabalho. Importantíssimo. Ter uma boa conduta no ambiente de trabalho pode ser passaporte para uma carreira de sucesso. Mas afinal, o que define uma ética profissional e qual sua importância? A vida em sociedade, que preza e respeita o bem-estar do outro, requer alguns comportamentos que estão associados à conduta ética de cada indivíduo. A ética profissional é composta por padrões e valores da sociedade e do ambiente de trabalho em que a pessoa convive. No meio corporativo, a ética profissional traz maior produtividade e integração dos colaboradores. E para o profissional, ele agrega credibilidade, confiança e respeito ao trabalho. Características fundamentais de uma conduta ética: altruísmo, a preocupação com o interesse de outro de uma forma espontânea e positiva; moralidade, conjunto de valores que conduzem o comportamento, as escolhas, decisões e ações; virtude, essa característica pode ser definida como excelência humana ou aquilo que nos faz plenos e autênticos; solidariedade, princípios que são aplicados em relações sociais e que se orientam à vivência e o convívio e harmonia do indivíduo com os demais; consciência, a capacidade e a percepção de distinguir o que é certo e errado de acordo com as virtudes ou moralidade; e responsabilidade ética, consenso entre a responsabilidade, assumir as consequências dos atos praticados de maneira pessoal e ou coletiva. Agora vamos entrar em deontologia, que vocês já viram em vídeo e já viram no artigo. O termo deontologia surge da palavra grega deontos, que significa dever, e logos, que se traduz por discurso ou trato. Sendo assim, a deontologia seria o tratado ou dever ou um conjunto de deveres e princípios de normas adotadas por um determinado grupo profissional. A deontologia é uma disciplina da ética especializada e adaptada ao exercício de uma profissão. Existem inúmeros códigos de deontologia espalhados por diversos ramos e profissões, sendo essa a codificação da responsabilidade de associações e ordens profissionais. Regra geral, os códigos deontológicos têm por base grandes declarações universais e se esforçam-se por traduzir o sentimento ético expressos nestas, adaptando, no entanto, as particularidades de cada país, de cada grupo profissional, de cada profissão. Para além disso, esses códigos propõem sanções. Eles são reguladores. Têm o poder, inclusive, de retirar o profissional de ação. Alguns códigos não apresentam funções normativas e vinculativas, oferecem apenas uma função reguladora. A delegação dos princípios éticos dos psicólogos da Associação dos Psicólogos Portugueses, por exemplo, é exclusivamente um instrumento consultivo, embora os códigos pretendem oferecer uma reserva moral ou uma garantia de conformidade com os direitos humanos. Esses podem, por vezes, constituir um perigo de monopolização de uma determinada área ou grupo de questões em questão, relativa a toda a sociedade por um conjunto de profissionais. O termo introduzido em 1934 por Jeremy Bentham para referir-se ao ramo de ética cujo objetivo de estudo são os fundamentos dos deveres e as normas morais. É conhecido também com o nome teoria do dever, em um dos ramos principais da ética normativa. Existem princípios lógicos, princípios jurídicos, princípios políticos, baseada a deontologia.
Kant. Para Kant, Immanuel Kant, a deontologia fundamenta-se em duas correntes, a razão prática e a razão da liberdade. Agir por dever é o modo de conferir a ação do valor moral. Por sua vez, a perfeição moral pode ser atingida por uma vontade livre. Deontologia profissional. A deontologia também se refere ao conjunto de princípios e regras de conduta, os deveres, inerente a uma determinada profissão. Assim, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria a regular os exercícios de sua profissão, conforme o código de ética de sua categoria. Nesse caso, entende-se deontologia como um conjunto codificado das obrigações impostas aos profissionais de uma determinada área no exercício de sua profissão. São normas estabelecidas pelos próprios profissionais, tendo em vista não exatamente a qualidade moral, mas a correção de suas intenções e ações em relação aos direitos, deveres ou princípios nas relações entre a profissão e a sociedade. Vamos parar por aqui porque a gente não é babá do seu estudo, mas nós somos os direcionadores daquilo que você precisa de fato estudar para se destacar como atendente de farmácia. Então você vai dar continuidade ao estudo, ok? Leia, releia, leia, releia, leia, releia o máximo possível, anote tudo que você puder, porque você vai ter um questionário avaliativo sobre esse assunto da apostila. Vamos então para a apresentação. Vamos encerrar voltando para o slide de apresentação para a gente fazer um resumo do que nós estudamos. O que nós estudamos nessa semana, galera? Vamos lá? O que nós estudamos? Que assunto que nós estudamos? Nós estudamos a aula 9. Estamos na semana 10 da AVA 1, atendente de farmácia, e a pílula do conhecimento estudada nessa semana foi deontologia. É o ramo da ética, e a deontologia estuda a ética das profissões. Então nós vimos um vídeo sobre deontologia, um artigo que a gente explora a deontologia, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, e um material didático que explora a ética, a moral, a deontologia, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e a responsabilidade corporativa, e entre outros assuntos ligados à ética. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estudem e eu espero que vocês sejam, no futuro, um excelente atendente de farmácia. Até mais.